Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sinceramente, espero que sim, tenho certeza absoluta de que essa é a vontade de todos nós ateus. Saiba você, religioso, que nós ateus, verdadeiramente somos as pessoas que almejamos, desejamos e esperamos pelo progresso da humanidade, um mundo melhor, uma humanidade muito mais justa, mas também temos certeza absoluta de que só veremos esse mundo melhor. E essa humanidade justa quando nos libertarmos de todo tipo de crença, todo tipo de doutrinações religiosas que só tem levado a humanidade à dissensão, seres humanos contra seres humanos. Religião é o atraso da humanidade, é a volta à primitividade. Religiões são apenas fantasias, ilusões, superstições. E você, religioso, você é a prova viva do mal que faz a religião. Você não suporta ser contrariado quando contrariado. Invoca uma divindade imaginária, cai sua pele de ovelha mostrando sua verdadeira face de lobo. Invocando uma divindade para prejudicar outros seres humanos, sabe? Ao qual você mesmo chama de semelhante. Irmão, né? Você vai para o inferno, você será castigado, você vai pegar um câncer, quero que você morra, um carro vai te atropelar, eu vou te pegar na rua. Toda essa maldade, todo esse tipo de doutrinações que levam as pessoas à loucura, à insanidade, só vem de dentro do mundo religioso, sabe? Olha o poder que a religião tem, né? A religião, o crente diz, eu não frequento mais igreja, né? Mas eu acredito em Jesus porque eu tive uma experiência com Jesus, eu vi Jesus. Meu amigo, se você está vendo Jesus, você vê uma pessoa que nunca existiu. Jesus é um plágio de várias outras divindades que também nunca existiram. Como que você pode ver um ser que nunca existiu, cara? Isso é um sintoma de esquizofrenia. Sabe o que é isso, gente? Gente, isso é sugestão. É o que a religião usa é a sugestão. Você sabe o que é sugestão? A ciência já provou que a sugestão funciona de fato, né? A ciência fez testes com crianças. Pegou uma criança lá, sabe, que nunca havia comido carne, uma criança, né? 4, 5 anos de idade, nunca havia comido carne, mas ela não tinha consciência ainda nem do que era carne. Ele chegou para a criança, colocou um bife e colocou a fruta, né? Isso, teste científico. Aí o pai olha para a criança, a mãe, aí diz, olha, não coma a carne porque a carne você já comeu antes e te fez mal. A criança nunca tinha tocado em carne. Sabe o que acontece? Ela experimentou um pedacinho da carne e começou a vomitar, passou mal. Sabe por quê? Porque a sugestão na cabeça dela foi que aquilo já havia feito mal na cabeça dela. Esse é o mal da religião. É isso que a religião faz, é por isso que ela pega as crianças, né, de pequenininha, joga ali dentro daquela banheira fria, dá aquele choque térmico, queimando nos neurônios, né? E agora a criança passa uma vida inteira acreditando nessa fantasia criada pelo Império Romano. Jesus Cristo nunca existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do religioso que quer se manter preso dentro dos grilhões, das correntes do sistema religioso. Porque isso foi impregnado, sugerido na cabeça dele. Pra vocês terem ideia, sabe? Sabe os kamikazes, famosos kamikazes, né? Ali no ataque a Pearl Harbor, né? Na Segunda Guerra Mundial, eram jovens universitários, cara. Universitários que se mataram, deram a própria vida, sabe? Japoneses, jovens japoneses. Em nome de quê? Em nome do imperador Hirohito. Em nome do imperador Hirohito, que para eles é um deus humano, um semideus humano. Então eles sacrificavam a vida. Olha só o poder que tem a sugestão à religião, né? Eles eram tornados os deuses, homens tornados, transformados em deuses. E assim tem sido desde os primórdios da humanidade. Saiba você que você foi enganado, você foi enrolado, você foi ludibriado. Todos mentiram para você. Seus avós, sua mãe, seu pai, né? Seus amigos, professores, políticos, juízes, médicos, desembargador, presidente da república, padre, pastor, espírita, judeu, budista, hindu, o escambau. Todos mentiram porque não existe divindade alguma na face da terra. Eu desafio qualquer Deus a se apresentar para o ser humano. Tem sido assim desde os primórdios da humanidade, onde ali foram forjados milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses, e nenhuma divindade jamais se apresentou para toda a humanidade. Ali imperava a ignorância, onde impera a ignorância tem sempre o esperto. O esperto se aproveita, né, da ansiedade do povo por conhecimento, pelos mistérios da natureza, e aí ele cria uma divindade, se apresenta como um mensageiro, office boy, Messias, e aí leva com ele um rebanho de ignorantes, que infelizmente são vocês, religiosos, que não querem se libertar de tudo isso. Nenhuma divindade nunca vai se apresentar. Sabe por quê? É simples. A resposta é tão simples, está na sua cara. Homens criam Deus, não deuses criam homens. Saiba você que você não é o sonho de Deus. Deus sim é o sonho do homem, dos espertos que têm criado divindades desde os primórdios da humanidade para te manter preso, servo, escravo. Para servir a quem? A Deus? Não. Servir a eles. Os líderes. Os caras que estão com a roupa pomposa em cima de um púlpito, enrolando você por toda a sua vida. Você vai estar preso, atrelado a um banco frio de templo ou igreja. E sabe o que é o pior de tudo isso? Você vai passar essa mentira, essa enganação de geração em geração, condenando seus próprios descendentes a serem também escravos. Servo não de divindade alguma, de homens, porque deuses não existem, tá? Todos foram enganados, sabe que estamos por nossa própria conta e risco, tá?
Então, pessoal, eu sou Paulo Coelho, esse é o canal Cruzada Viva, canal que é 100% ateísta. Quero deixar meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres, pensadores e inscritos que acompanham a esse trabalho. Eu peço a vocês que deem like, compartilhem os vídeos, que comentem comentários construtivos, comentário inteligente, não porra de religioso que entra aqui em canal aqui, ateísta, né? Chega lá dentro da igreja, né? Não consegue contestar, mas o seu próprio organismo, né? Ainda resta um pouquinho ali de consciência nele, tentando alertá-lo. Rapaz, tem algo errado, você está sendo enganado. Aí ele recorre aqui. Dentro da igreja ele não pode, né? Porque ali ele será, né? Será brutalmente ali reprimido, né? Aí ele recorre aos canais ateístas. Chega aqui, se bate com a dura realidade que foi enganado, está sendo enganado, né? E pior, passa nessa mentira de geração em geração, aí fica putinho da vida, né? Entra com ameaças, xingamentos, todo tipo de falácia, e a falácia perde para a lógica e a razão. Alguns têm se libertado, e é aí que está a chave. Isso está deixando o sistema religioso puto da vida, os canais ateístas estão crescendo, nós estamos esfregando a verdade na cara deles. Pegando esse livro podre que não sabe nem para limpar a bunda e mostrando como realmente isso tudo foi forjado. Aí os caras vêm aqui, aí vem outros, né, fazendo vídeo aí agora para refutar, para me refutar. Você não vai me refutar, cara. Você está refutando a história. Você entra com a sua fala, mentira todinha que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Mais um vídeo onde eu vou mostrar, desmascarar essa fantasia desse sistema religioso de merda, esse Jesus Cristo que não existiu de porra nenhuma, uma criação do Império Romano, apenas para conter a guerra judaica, para controlar os judeus, sabe? Eu vou mostrar que os historiadores da época, o qual o cara cita que falou Jesus, eram historiadores comprados pelo Império Romano e fraudados pelo Império Romano. Tá? Seu babaca. Agora eu não vou dizer seu nome não, seu bicho. Agora você usou, né? A carapuça cai na sua cabeça. Você usou imagem minha, viu? Eu não uso imagem de ninguém aqui. Ninguém, tá? Eu vou denunciar o seu canal, seu bosta. Não use minha imagem não, seu merda. Escroto do caralho. Quero mandar aqui um grande abraço à amiga Edmeia, que me ajudou, me colaborou, ao amigo Romeu, que ajudaram ao canal, né? Só foram as duas pessoas, e tem o Leandro que tá tentando me ajudar de outra forma, né? Ele tá tentando arrumar um serviço para mim, né? Venda online, mas só que não tá dando muito certo não, tá, Leandro? Mas vamos tentar ainda, né? Então quero agradecer a vocês três, sabe? E dizer, esse cara que criticam quem ajuda ateu, tá contribuindo pro sistema religioso, porque o sistema religioso vive disso, né? Ele quer ver o ateu fudido, quer dizer, os caras, alguns aí que se dizem ateu, né, criticando o ateu que pede uma ajuda, porra. Nós somos seres humanos, precisamos sobreviver, todo mundo tem que ajudar um ao outro, cara. E na hora que um precisar, eu tô aqui pra tentar ajudar também, na medida do possível. Então todos nós temos que se ajudar. O sistema religioso acoita, todos se encobrem. E isso aí, quando o cara fica contra isso, eu sou a favor de fogo contra fogo, cara. Municie os ateus. Os caras são podre de rico, tem canal de televisão, tem, inclusive, bancada evangélica para controlar até as leis, controlar a sua boca, o que você fala, para não falar contra o sistema podre religioso. Aí você quer ficar contra, né? De vez de ajudar, eu sou a favor até de político ateu, pô. Vou fazer uma bancada, né, ateísta também, para combater esses caras pau a pau, frente a frente, né? Os caras ficam criticando quem ajuda, pô. Ajude sim, homens ajudam homens. Não tem divindade alguma que venha ajudar você não, cara. Tá? E nós ateus, quando ajudamos, quando vemos aqui pessoas como a Edmel, o Romeu, o Leandro, sabe, são pessoas, verdadeiramente, o ateu quando ajuda é sem interesse algum. Você é um escroto religioso. Você quando ajuda é com segundas intenções. Quando é agiotando a sua divindade, quem dá aos pobres empresta a Deus para receber em dobro. Vai tomar no seu cu, seu bosta. Vamos ao vídeo, senão não vai dar tempo, cara, que tu, puto da vida aqui já. Então vamos lá, vamos aqui esfregar na cara desses escrotos aí, né? Jesus, mito, né? Plágio de Mitra, Horus, Dionísio, Tamuz, Ates e muitos outros, seu bosta. É plágio sim. Não queira enganar o povo não. Você engana os religiosos retardados, né? Gente que é acostumada a estar sentado num púlpito de igreja por toda uma vida sem sequer questionar. É assim que a religião sobrevive, da sua ignorância. E não quero enganar você, mais um religioso safado, escroto. Entra no meu canal pra tirar onda, seu bosta. Vá procurar sua turma, seu merda. Vá tomar no seu rabo, filho da puta. Esfregar na sua cara aqui, essa bosta desse Jesus, tá? Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de dizer que o crente diz que a Bíblia é inerrante a palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições. Um manual de perversidades, instigador de crimes como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, terror, maldição, muita mentira, muita barbaridade. De um Deus misântropo que teria criado tudo e todos, mas odeia sua própria imagem, manda matar porque arrependeu-se. Mas você diz que ele é onisciente, onipresente e onipotente, se arrependeu, não é? O crente acredita em, né, fantasias como cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, vara que se transforma em serpente, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra em jaula de leão e sabios, zumbis que andam sobre a terra,
homem que anda sobre águas, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, pedra que jorra água, seco que vê, tudo que ouve, coxa que anda, mudo que fala, e a virgem Mel, que casada deu à luz seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura insana que é o sistema religioso e que você engole, religioso de merda. Vamos lá, pessoal. Como era a vida no tempo que o tal Jesus, criado, inventado pelo Império Romano, teria vivido? Como era, né? Esse período é marcado pelo Principado Juliano-Claudiano, né? De Augusto, o Imperador Augusto, a Nero, ano 27 a.C., a 68 depois do suposto Cristo, entrando no hospício para falar com o louco, a criação, a invenção do Império Romano, tá? Inclusive o babaca lá disse que Jesus não foi eleito não, né? Que é mentira, né? Ele foi eleito por 316 bispos contratados, chamados pelo imperador, né? O imperador Constantino. E 300 votou a favor dele ser a divindade e 16 votaram contra a corrente do bispo Ário, pau no cu. Nessa época, Roma controlava a região da Palestina. Ali, o rei Herodes, ano 4 a.C. ao ano 73 a.C., Herodes de fato existiu, né? O governo ele governava a Judéia, exatamente ali, né? Onde o tal mito popstar deveria estar, né? Em seu reinado, o rei Herodes encomendou diversas obras arquitetônicas, como o Templo de Jerusalém, o porto da cidade de Cesareia e a urbanização de Séforis, uma cidade romana, né? Inclusive, essa urbanização de Séforis foi o que possibilitou exatamente o contato dos judeus com outros povos e outras influências. Daí o aparecimento de seitas judaicas. E talvez a mais importante de todas foi a seita dos essênios, né? O Crestos dos essênios, seu babaca, crente ao retardado. Segundo a tradição cristã, Jesus teria vindo à Terra para resolver o problema da queda do homem do paraíso, né? Ali da questão do viadão, né? O viadão lá do paraíso, o viadão lá do paraíso, né? Que cometeram o erro ali, mas Deus colocou uma bomba no jardim para foder toda a humanidade. Então, e ele é onisciente, né? E a introdução do pecado no mundo. Saiba você que o pecado foi criado exatamente para você pagar pelo perdão. O objetivo de Jesus era a remissão dos pecados. O próprio Jesus já afirmava, Jesus imaginário da Bíblia, afirmava que sua vinda seria aos doentes e não aos saudáveis. Mateus capítulo 9, versículo 10 aos 13. É por isso que até hoje existe doente. E esses doentes hoje são exatamente os crentes, porque se já tivessem curado, já tinham saído de dentro da igreja. Concorda comigo? Se Jesus veio para doente, então o doente é quem acredita nele. É você, religioso. Então aqui nós, ateus, somos os sãs, os doentes são vocês. A teologia de remissão dos pecados era doente, inclusive, de esquizofrenia. A teologia da remissão dos pecados era atribuída ao tal do João Batista, que de fato existiu, né? O historiador Flávio José cita a vida de João Batista todinha. Aí pegaram 8 linhas e empurraram dentro do livro de Flávio José sobre a guerra judaica para dizer que Flávio José falou de Jesus. É mentira! A ciência já comprovou, tá? Se você digitar aí na internet, cara, você acha meio mundo de site de religioso, fraudulento, querendo negar as verdades que estão, né, que nós aqui estamos mostrando. Eles estão desesperados, cara. Mas não adianta. Seu pensamento era muito particular, mentira sempre, né? Uma hora cai a mentira, né? Seu pensamento era muito particular, o pensamento do João Batista era muito particular. É possível que esse profeta tivesse tido influência religiosa dos essênios, né? Que era adoradora de Crestos. Está aí, Crestos Cristos, né? Os romanos aproveitaram a divindade dos essênios, porra. Até as cartas dos essênios eles aproveitaram dentro da Bíblia, tá? O Apocalipse, por exemplo, né? Vamos lá. É importante frisar que entre os séculos primeiros antes de Cristo e o século primeiro depois de Cristo, haviam 20, inclusive esse antes de Cristo e depois de Cristo, o crente pensa que é porque tem AC/DC, né, que não é a banda de rock, o AC/DC, é porque Jesus existiu, porque existe o ano 1. Deixa de ser burro, crente retardado. Caralho, eles quando estavam no Império Romano, viviam eles viviam Nossa. Desligou aqui o computador. Eles viviam exatamente no ano do calendário romano. O calendário romano, gente,
foi criado, o calendário romano foi criado a partir da fundação do Império Romano. Então eles estavam ali pelo ano de 777 antes de Cristo. E o calendário encomendado pela Igreja Católica, encomendado ao monge Dionísio, né? Foi ele que criou o calendário cristão que hoje você segue, né? O calendário gregoriano que hoje você segue, ele foi criado pelo monge Dionísio, a mando da igreja, no ano 532, tá? Depois de Cristo. Aí atribuiu lá atrás que era para coincidir com a época ali do imperador e colocar ele junto com a história dos judeus. É simples a fraude é simples de você perceber. Então, continuando aqui, pessoal, aqui deu um pau aqui no computador aqui, ele desligou. Inclusive, gente, enquanto aqui volta aqui, você sabe que o Deus bíblico, ele foi criado, era um Deus, né, que vivia no meio do deserto, criado ali pelos hebreus. Os hebreus inventaram a divindade, eles viviam no meio do deserto, pairando de tenda em tenda como nômades, sem teto, sem terra, ciganos, né? Viviam de tenda em tenda. E com inveja de outros povos, medos, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, acadianos, eles criaram uma divindade para eles apenas para ter o pretexto para invadir outras terras, matar, pilhar, roubar, destruir. Aí o crente disse que quem veio para matar, roubar, pilhar e destruir foi o diabo, né? Na realidade, a figura do diabo nem existe para o povo hebreu, nem para o povo judeu, né? É outra figura que existe. Isso é uma figura criada a partir do cristianismo, exatamente quando tiraram lá da Septuaginta, traduzindo da Septuaginta do hebraico para o grego, e ali pegaram o inferno de Hades para trazer os adoradores ali da mitologia grega para dentro do cristianismo. Essa é a fraude toda, né? Essa faixa aí toda. Nossa, deu pau aqui no computador. Eu espero que dê tempo de eu mostrar aqui, cara. Vamos lá. E aí esse pessoal invadia as terras para matar, pilhar, roubar, destruir, né? E ali levavam somente as virgens, as criancinhas, para serem abusadas, né? Para serem usadas por esse povo maravilhoso dessa divindade escrota aí. Nossa, que coisa, cara. Deixa eu dar pau aqui no computador logo agora, caramba. Só um minuto, pessoal. Me aguarda aí, gente. A gente vai voltar ao vídeo aqui. Vê como é as coisas, né? A precariedade que é os ateus lutando contra um sistema poderoso desse, né? E o pessoal nem quer ajudar, né? Os ateus. Parece que quer ver o cara ferrado, igual o sistema religioso quer, né? Quer ver você fudido, ferrado, né? Porque é para não poder... A regra deles é o seguinte, você é ateu, fique para você, fique calado. Mas eles estão de porta em porta, estão dentro dos homens, estão na rua, né? Pregando a merda deles, e a gente tem que engolir a força, né? Não pode nem reagir. É assim que funciona não. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Aqui a divindade escrota aqui tentando agir, mas não consegue não. Imaginária, né? Eita danada. Chegamos. Vamos lá. Onde era que eu tava? Puta merda. Caralho. Acabar não dando tempo de eu mostrar o que eu tinha pra mostrar. Puta que pariu. Bora, caralho. Puta merda, eu não acredito não. Isso possibilitou o contato do... Vai ter que ser assim. Isso possibilitou o contato dos judeus com outros povos, que influenciou o aparecimento de seitas judaicas. E talvez a mais importante de todas é dos essênios. Eu parei aqui, gente.
Continuando, segundo a tradução cristã, Jesus teria vindo à Terra para resolver o problema de Eva e Adão. O objetivo de Jesus era a remissão dos pecados, já falei aqui. A teologia da remissão dos pecados era atribuída a João Batista. Seu pensamento era muito particular e possivelmente esse profeta teria herdado a influência dos essênios. É importante frisar que entre os séculos I a.C. e o século I depois de Cristo haviam 24 seitas judaicas, exatamente como os religiosos. A igreja, por exemplo, a igreja católica, né, ela teve o cisma do Oriente com a igreja anglicana. Qual o motivo da igreja católica ter rompido com a igreja anglicana? Ou seja, a igreja anglicana é uma igreja cristã do Oriente. A igreja cristã do Oriente não deve satisfação ao Vaticano. O Papa não é autoridade máxima para eles, não. Olha só, as principais consequências desse cisma do Oriente ocorreu por divergências políticas. Política e religião. A religião sempre foi a primeira política. Entre os romanos e bizantinos, o Papa, né, da época de Roma, resistiu às insistentes tentativas de domínio do imperador bizantino, ao mesmo tempo em que os bizantinos não aceitavam e não acreditavam na figura do Papa como chefe de todos os cristãos. Então ali você vê que já tem uma guerra ali, aí depois vem a igreja evangélica, que o Lutero rompe com a igreja católica querendo derrubar a mãe, funda o protestantismo, né, e de lá para cá tem se dividido em inúmeras denominações. Só que no Brasil em 2010 eram 40 mil denominações, se abria 14 mil por ano, porque é muito lucrativo, né? É um sistema de dominador. Então, continuando, pessoal, existiam 24 seitas judaicas. Isso quer dizer que o corredor sírio-palestino, na época, fervilhava novos pensamentos, o que favoreceu o surgimento de novas seitas religiosas e facções criminosas, facções judaicas, né? Os mais importantes eram os zelotes, fariseus, essênios do Mar Morto. Lembra dos manuscritos do Mar Morto? Os samaritanos e os saduceus. Os samaritanos, tem um cara que entrou aqui no meu canal e disse: não, porque Jesus existiu, porque os samaritanos deixaram escrito. Cara, isso era tudo gente do Império Romano que escreveu essas bostas. Quando é que tu vai acordar, seu Zé Ruela? Teve outro que disse até que Jesus existiu e tem o túmulo de Jesus. E o cara disse que tem um túmulo de Jesus, cara. Porra, se Jesus tem um túmulo dele, ele tá morto, Jesus está enterrado. O cara disse que Jesus está enterrado e de fato existiu. Então acaba o cristianismo, né? Porque toda fraude do cristianismo se baseia, o próprio livro Bíblia diz, se baseia na ressurreição dele. Se ele não ressuscitou, o próprio Paulo diz, se Jesus não ressuscitou, é vã toda a nossa fé. E de fato não ressuscitou. A questão da ressurreição foi colocada muito tempo depois da Bíblia. Eles já pegaram de outros povos, como eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, gente, senão não dá tempo, cara. Continuando aqui, na época em que Jesus teria vivido, entre o ano 25 e o ano 30 depois de Cristo, haviam vários filósofos religiosos que estavam em constante migração e que faziam milagres. Um deles, Apolônio de Tiana, que de fato existiu, existe até estátua de Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana, que teve seu nascimento acompanhado de algo incomum no céu. Adulto saiu de casa para criar seu próprio ministério, curava doentes e ressuscitava mortos. Apolônio de Tiana. Os seguidores e outros historiadores afirmavam que Apolônio de Tiana era o Filho de Deus. Não é? O nascimento de Jesus e de Apolônio se deu de formas milagrosas. Entre o ano 10 ao ano 90 depois de Cristo, né, vemos que Apolônio de Tiana e Jesus não eram os únicos milagreiros. Não eram os únicos. Olha só. Não eram os únicos milagreiros na região. Havia Simão de Pérea, também chamado de Messias, e ressuscitou ao terceiro dia. Havia Roni, o desenhador de círculos, chamado assim devido a uma seca forte que atingiu a Galiléia. E nesse momento ele desenhou um círculo no chão e disse: Deus, né? Juro por seu grande nome, mas não pode chamar o nome de Deus, juro pelo seu grande nome, que não vou sair daqui de dentro desse círculo até que tenha piedade do seu povo, dos seus filhos. Olha aí, o cara desenhou um círculo clamando pela divindade, para que a divindade trouxesse, né, chuva, né? Ele, não sei porque ele não fez a dança dos índios ali, os índios mais originais, né? Aí ele fez o círculo lá e o que aconteceu? Ao término de falar, quando ele acabou de falar, começou a chover. Olha a porra, cara! O cara era mais poderoso que o caralho de asa, né? Agora eu pergunto, se porra aqui tinham tanto poder naquela época, por que não aparece mais? Vocês religiosos que Deus deixou, Jesus deixou aqui, o poder na mão de vocês. Toda cura só acontece dentro das igrejas, porque você não sai de lá, cara.
Por que você não faz uma oração para cair prato de comida lá na África, que o povo está morrendo de fome? Faz um círculo no chão, ó pastor. Se ajoelha, faz a oração. Sabe o que acontece? Porra nenhuma, né? Então aqui o Iana Ben-Dossá, ele fez um círculo e caiu, choveu. Quando ele clamou pela divindade, choveu, olha aí. Que coisa boa, né? Se existissem esses milagreiros hoje, né? Quanta coisa não se resolveria, né? A seca lá no sertão e tudo mais. Que também viveu na Galileia, né? Havia o rabino, né? Peraí, o outro rabino aqui é o Roni, o desenhador de círculos. Havia também outro rabino chamado Hanina Ben-Dossá, né, que viveu na Galileia e tinha a habilidade de orar para os doentes que ficavam curados na mesma hora após a sua prece. Olha aí, né? Cadê o poder dos pastores? Assim como Jesus, eles viviam na Galileia. Compreendemos que Jesus deveria ter ouvido falar de Hanina, de seu poder e da cura que ele praticava através da oração. Isso teria chamado a sua atenção do suposto Jesus criado pelo Império Romano. Em suas pregações, Jesus falava sobre a importância da oração. A oração inventada pelo Império Romano, Mateus 7,10, né? 7,7 ao capítulo 8, né? Vemos que no Antigo Testamento o sumo sacerdote era o canal entre o povo e Deus, né? Sempre tem um office boy ali, né? Para levar a mensagem, o mensageiro. Usando a oração para isso. Os evangelhos narram que o povo não sabia orar e Jesus intercedeu, né? Daí nasceu a oração do Pai Nosso, que se você vê ela em aramaico arcaico, cai seu queixo. É completamente diferente, tá? Eu tinha ela, mas perdi, mas eu vou conseguir de novo. Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 13. Para Jesus, a oração deveria ser feita por todos, ao invés de ser uma exclusividade de poucos. No mundo do século I a.C., as pessoas acreditavam que os deuses gregos e deuses de outros povos... Olha só, preste atenção. No mundo do século I, né, depois de Cristo, as pessoas acreditavam que os deuses gregos romanos e deuses de outros povos, milhares de outros deuses, poderiam a qualquer hora descer à terra, né, e vindos do céu, assumiriam formas humanas ou ressuscitariam outros povos. Isso explica por que o povo confundia o tal do Jesus com o João Batista falecido. Inclusive João Batista, que teria batizado Jesus depois de morto, né? Ele morreu no ano 27 e Jesus foi batizado no ano 30, né? Então, o zumbi já batizou o outro zumbi, né? É uma porrada, é uma putaria do caralho isso aqui. Bem, pessoal, voltando aqui, vamos ver agora aqui, ó. O safado aí que fez um vídeo aí dizendo que me refuta, não vou dar, isso é pra eu dar audiência pro teu canal, vai tomar teu rabo, crente buceta. Jesus não voltou porque nunca existiu. Jesus nunca existiu. Ele diz aqui em Mateus capítulo 18, capítulo 16, versículo 28, com toda a certeza, ele diz, toda a certeza, né, que alguns dos que aqui estão não experimentarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Então ele diz na época que aquelas pessoas que estavam vivas ali veriam ele voltar do reino. E até hoje, nada. Porque aquilo era urgente para aquela época, para o Império Romano ter uma divindade, né, monoteísmo, né? Inclusive nem monoteísta é porque é uma trindade, né? Então, Jesus nunca existiu. Verdadeiramente, Cristo ou Jesus jamais existiu. Há bilhões de textos em livros, revistas e redes sociais honestas, né? Não manipuladas pelo sistema religioso, né? Arqueólogos falsos comprados pelo sistema religioso para pregar a mentira, né? Para você nunca se libertar disso, né? Essas revistas sérias, né, comprovam que Cristo nunca existiu. Livros sérios, religiosos, tentam manipular isso. Ou seja, sem pai, sem mãe, não pode haver um filho. É simples de entender. O pai, o Deus Pai, não existe. Jamais existiu Deus algum, né? Não existe igualmente uma mãe virgem. Também era comum. Todos que nasceram, né, tinham essa trajetória de Jesus, homenagem a Deus solar, nascido de uma virgem e tal, ressuscitou no terceiro dia, tinha apóstolo, Mitra, Horus, Dionísio, Tamuz, Mitra, Horus, Dionísio, Tamuz, tá ouvindo, seu retardado? Tudo, né? Plágio, Jesus é plágio de tudo isso, tá? Portanto, não pode existir um falso Deus, filho, já que não existe, né? Nem o pai, nem a Virgem Mary, tampouco o filho, né? Jesus Cristo nunca existiu. Só uma pincelada em alguns livros aqui para você ter ideia. Livros sérios, tá? Jesus Cristo nunca existiu. Diferentes conteúdos, mas com
livros diferentes com conteúdo parecido, aliás. Primeiro livro, Jesus Cristo Nunca Existiu. Autor Emílio Bossi, escritor suíço, nascido em 1870, falecido em 1920. Quer ver outro livro? Jesus Cristo Nunca Existiu. Autor La Sagesse. La Sagesse é um pseudônimo de Carlos de Souza, escritor brasileiro, médico natural do estado de Minas Gerais, falecido na década de 90. E assim milhares de outros livros, tá? Sérios, livros sérios. Jesus é uma cópia mal feita de deuses muito mais antigos, uma cópia mal feita de deuses antigos. Atis, Buda, Dionísio, Horus, Krishna, Mitra, Osíris e etc. Tá? O Papa Leão afirmou claramente que Cristo é uma grande mentira. O próprio Papa Leão X declarou expressamente que Cristo é uma grande mentira que rende lucros fabulosos para as religiões cristãs, para as igrejas cristãs. Disse o Papa Leão X exatamente que a fábula Jesus Cristo é de tal forma lucrativa que seria loucura advertir os ignorantes sobre o seu erro. O próprio Papa escancarando na tua cara que é mentira, mas você prefere viver na mentira, confortável, né? 300 mil deuses existentes, inclusive Jesus, para iludir mal informados, inocentes ou tolos nos últimos 5.000 anos, né? Homens espertos e aproveitadores já inventaram mais de 300 mil deuses. 300 mil tem só no hinduísmo, né? Inclusive Jesus Cristo, Deus Pai, ou Deus do céu, ou vovô do céu. Brahma, Krishna, Buda, né? Ganesh, Panku da China, Shiva, Thor, todos os deuses mortos ou supostamente vivos nas mitologias. Agora, quem fala isso? Sou eu? São revistas sérias, revistas científicas, as Scientific American, super interessante, Galileu e muitas outras revistas. Já fizeram inúmeras matérias com cientistas sérios, né, mostrando toda essa farsa. Você quer ver um aqui, ó, que era do sistema? Dan Barker, né, seu livro Perdendo a Fé, na Fé, de pastor a ateu. Página 360 ele diz: não há uma só menção histórica contemporânea de Jesus. Não, nem por romanos, nem por judeus, nem por crentes, nem por descrentes, ao longo de toda a sua falsa existência. Com certeza lança grande dúvida sobre a historicidade do homem que foi supostamente popular e causou um grande impacto no mundo antigo. Alguém deveria ter notado e escrevido algo sobre esse cara, mas o que tem é fraude. Os historiadores que o cara mostrou lá, que comprovam que Jesus existiu, é mentira, meu amigo. É mentira, é fraude da igreja, eu vou mostrar aqui. Historiadores do século I e II nunca ouviram falar do tal do Jesus Cristo. Né? Os gregos, os romanos, os hindus do século I e II jamais ouviram falar da existência física de Jesus Cristo. Nenhum dos historiadores ou autores, escritores judeus ou romanos, os quais viveram ao mesmo tempo em que pretensamente teria vivido o tal de Jesus Cristo, nenhum ocupou-se dele expressamente, nenhum falou dele expressamente. Tá? Nenhum dedicou atenção a ele. Todos, agora imagina um cara que ressuscitava, né? Gente que ressuscitou, curava leproso, curava cego, curava isso, curava aquilo. Nunca abriu um hospital, filha da puta, né? Mas curava isso, curava, só fazia para aparecer como popstar da Galileia. Como que um cara desse não era notado e não deveria ser escrito em tudo que é lugar, né? Em parede, no escambau, pichado no escambau. Porque não existiu, rapaz. É uma fraude do Império Romano. Foda-se se você acredita. É um direito que você tem de acreditar. Agora saiba que você está acreditando numa mentira, numa fraude, né? Todos foram omissos quanto a qualquer movimento religioso ocorrido na Judéia, chefiada por um tal de um Jesus Cristo. Falsificação pela igreja. A igreja é perita em falsificação de documentos antigos. A história não só contesta a tudo o que vem dos evangelhos, como prova que os documentos em que a igreja se baseou para formar o cristianismo foram todos inventados e falsificados. Tá? A igreja sempre dispôs de uma equipe de falsários, os quais dedicaram-se afanosamente e esforçadamente a adulterar e falsificar os documentos antigos com o fim de pôr, né, de acordo com os seus cânones da igreja. A igreja fraudou tudo. Toda a Bíblia é uma grande fraude, né? Um pouquinho de verdade, porque a grande mentira vem sempre acompanhada de um pouquinho de verdade. Mas não verdade da existência de Jesus, não. Verdade da história dos judeus, que ali foram mescladas e colocadas dentro da Bíblia, que era para os judeus seguir na guerra judaica, né? Muitos historiadores da época nunca deram notícia do tal do Jesus Cristo. Porque os registros históricos de escritores gregos, romanos e judeus não cristãos praticantes não dizem nada sobre o tal do Jesus de Nazaré?
inclusive Nazaré, né, que nem existia na época de Jesus, sabe? Certamente que notícias sobre acontecimentos como esse, se fossem verdadeiros, teriam se espalhado por todo o mundo mediterrâneo. E, no entanto, os escritores que sobreviveram de uns 35 a 40 observadores independentes durante os primeiros 100 anos, né, que se seguiram a suposta crucificação do tal de Jesus Cristo, nenhum afirmava, confirmava, escrevia nada. Esses autores eram respeitados, viajados, sabiam se expressar, observavam e analisavam os fatos, eram os filósofos, poetas, moralistas, historiadores da época, entre os mais destacados personalidades que não mencionaram, nenhum deles mencionou o tal de Jesus Cristo. Entre eles temos Sêneca, do ano 4 a.C. ao ano 65 d.C., um dos mais famosos autores romanos sobre ética, filosofia e moral, um cientista que registrou eclipses e terremotos. As cartas que teria trocado com Paulo se revelaram uma fraude, mais uma fraude da Igreja Romana. Plínio o Velho, do ano 23 d.C. ao ano 79 d.C., História Natural, escreveu 37 livros sobre eventos como terremotos, eclipses e tratamentos médicos. Né? Nada falou sobre Jesus. Quintiliano, no ano 39 ao ano 96 d.C., escreveu Instituio Oratio, 12 livros sobre moral e virtude e nada sobre Jesus Cristo. Epitecos, ano 55 d.C. ao ano 135 d.C., ex-escravo que se tornou renomado moralista e filósofo e escreveu sobre a imoralidade dos homens, a irmandade dos homens, aliás, e a importância e moralidade dos religiosos, e a importância de se ajudarem os pobres e os oprimidos, e nada escreveu sobre Jesus. Marcial, do ano 38 ao ano 103, escreveu poemas épicos sobre as loucuras humanas e as várias personalidades do Império Romano. Várias personalidades do Império Romano. Nada escreveu sobre Jesus. Juvenal, ano 55 depois de Cristo ao ano 127 depois de Cristo, um dos maiores poetas satíricos de Roma, escreveu sobre injustiça e tragédia do governo romano. Plutarco, 46 a 119 depois de Cristo, né? Escritor grego que viajou Roma e Alexandria, escreveu Moralia sobre a moral e ética e nada falou sobre Jesus. A cidade de Nazaré não existia no tempo do evento Cristo. Jesus é uma fraude. A cidade de Nazaré não existia durante a época que alegaram Jesus ter, né, estado vivo. Na Bíblia é dito que Jesus era conhecido como Nazareno, possivelmente por causa da fama de ele ter nascido e crescido na cidade de Nazaré, que não existia. Para muitas pessoas desinformadas, não há razão para duvidar da alegação. Afinal, Nazaré existe nos dias de hoje. É uma cidade antiga, com uma longa história e um filho muito supostamente famoso. Mas quanto a Nazaré antiga é velha, não é tão velha quanto o tal do Jesus Cristo, quanto o cristianismo, né? O historiador Flávio Joséfo lista todas o qual a igreja fraudou dentro do livro do cara também. Ele lista todas as cidades da Galiléia. Ele fala sobre a vida do João Batista toda, porra. Tudo que aconteceu ali, o João Batista lá, que se meteu na vida lá de Herodes e decapitaram a cabeça dele, porque ele é típico de crente, né? Se meter na vida dos outros, fofoqueiro, que é crente. Então o Herodes aqui, o Flávio Joséfo citou aqui as cidades, listou todas as cidades da época. E Nazaré não... Pasmem, né? Não está na lista. Continuando, pessoal. Grandes pensadores concluíram que Cristo nunca existiu e que ele não passa de simples cópia de deuses muito mais antigos. A negação da existência de Cristo por parte dos primeiros heréticos, alguns dos quais viveram no tempo e lugar onde teriam residido o tal do Cristo e os apóstolos, é uma prova histórica evidente de que Cristo nunca existiu. A tese de que Jesus é pura ficção recebe cada vez mais consistência. Cristo é um mito adaptado às alegorias do Antigo Testamento, um Messias profetizado, o Deus Redentor. Não pode ser um homem, porque ele nunca existiu. Ele foi criado apenas para os judeus seguirem o Império Romano. Cristo não é pessoa histórica. Isso tudo aqui está no livro, cara. Isso aqui no livro de Emílio Bossi, né? Cristo nunca existiu. Cristo não pode ter biografia, já que ele não tem existência humana. Também aqui, Emílio Bossi, Cristo nunca existiu. Ano 1975, página 53. Cristo nunca existiu, tendo inventado os evangelhos para cumprir-se as escrituras, para que os judeus seguissem. Os romanos inventaram Jesus Cristo para os judeus seguirem. Cristo, pura invenção ou criação mitológica. Livro, Emílio Bossi, Cristo nunca existiu. Número da edição, no Mar Edições, aliás, 1975, página 12.
De Cristo só se disse bem, porque Cristo não é pessoa histórica, mas ideal. De Cristo só se falou bem, porque ele não é pessoa histórica, porque todo ser humano é falho, né? Ele não pode não falar mal dele, porque ele nunca existiu, cara. Aí você forma uma divindade perfeita. É só você escrever algo que não é humano, né? Aí você cria uma divindade perfeita, só que ela nunca existiu, né? De Jesus Cristo, pessoa real, ser humano, a história não nos conservou documento algum, prova alguma, demonstração alguma. De Jesus Cristo, pessoa real, ser humano, a história com H, não história com S, a história não nos conservou documento algum, prova alguma, demonstração alguma. Agora você imaginar que existiam escritores muito mais antigos, e tem prova da existência deles, e não tem prova de Jesus? Como que pode isso? Hein? Vamos lá. A hipótese mítica radical, né, que nega tenha jamais existido a origem um homem, né, um tal de Jesus, um nome fictício para indicar a personificação de uma lenda. É significativo e decisivo o silêncio de Filon de Alexandria, acerca de Cristo. Filon, que contaria do ano 25 ao ano 30, né, da existência do Cristo, quando apareceu o Cristo, e que morreu alguns anos depois deste, nada sabe, nada falou acerca do tal do Jesus Cristo. Filon de Alexandria 34 a 54. Nos 50 tratados que nos restam da sua obra, ele não menciona a existência de Jesus, nem mesmo a do Cristo. Fóssil declara formalmente que nenhum hebreu jamais falou de Cristo. Fóssil declara claramente que nenhum hebreu jamais falou de Cristo. Jesus, um tal personagem, não existe na história. Não temos absolutamente nenhuma prova confiável e fontes seculares de que Jesus tenha vivido. Nenhum autor grego ou romano fala de Jesus. Nenhum desses escritores romanos nos conta o menor detalhe que seja sobre a vida do tal de Jesus. Nenhum dos evangelhos prova a existência real de Jesus. Santo Irineu, Pápias e São Justino, da igreja, Santo Irineu, Pápias e São Justino, todos eles religiosos, as três opiniões concordam em negar a existência de Cristo. E trata-se de um santo, santos e teólogos célebres, insuspeitos de aversão contra o cristianismo. Né? Eles são da igreja, da própria igreja, né? Tenha ficado bem claro que não creio existir jamais, Jesus tenha existido jamais. Né? Um escritor hebreu, Justo de Tiberíades, que escreveu uma história dos hebreus desde Moisés. Olha só, um escritor hebreu, Justo de Tiberíades, que escreveram uma história dos hebreus, a história dos hebreus desde Moisés. Inclusive Moisés era gago, né? Moisés era gago. Agora, será que Deus deu somente um mandamento a ele e ele saiu 10? Sei lá, cara. Moisés, não matarás, não Moisés, não é mamar não, Moisés, é matar. Sim, aí dentro. Vamos lá, pessoal. Então, um escritor hebreu, Justo de Tiberíades, escreveu a história dos hebreus desde a época de Moisés, que Moisés nunca existiu, até o fim dos anos 50 da era cristã. Não cita sequer o nome Cristo. Porra, é foda, né, velho? Não cita sequer o nome Cristo. Pois é, rapaz. Vou ficando por aqui, gente. Você, crente religioso, você não se sente assim, tolo, um palhaço, né, de ter sido enganado toda a sua vida, não, cara? Você foi enganado por toda a sua vida, isso não te incomoda, não? Sabe? Acredita aí na divindade aí, né? O tal do zumbi humano crucificado lá, né? Pai, por que fosse comprar cigarro e não voltastes? Fraude, né? E você que disse que Jesus não é plágio, tá aí. Todos os historiadores provam que Jesus é uma grande fraude, cara. Eu vou ficando por aqui, gente. Quero deixar meu forte abraço. Peço a vocês que deem like, que comentem, compartilhem os vídeos. E você que não é inscrito, se inscrevam. Que nós precisamos combater esse sistema religioso, deixar ele mais louco ainda com os ateus, desmascarando eles
para termos no futuro, né, aquilo que o religioso sonha, né? O religioso sonha com um céu, um paraíso, para receber um galardão, passar uma eternidade, né, com a roupinha branca olhando os fundilhos de Jesus. Saiba que essa fantasia não existe. O inferno que você se pela de medo nada mais é do que sepultura, lugar comum para onde todos nós vamos. E esse paraíso de fato só existirá aqui na Terra quando limparmos, né, toda essa cambada religiosa. Mandasse todo... Tá, bicho, seria preferível que esse Jesus de bosta existisse, viesse, pegasse essa cambada de crente e levasse lá pra puta que pariu. Lá, Vênus, Marte, Júpiter, buraco negro. Leva essa gente daqui, cara. Deixa um mundo melhor, sabe? Eles perseguem a gente, querem ferrar com a vida da gente, porque a gente contraria a vida deles, né? Contraria a fantasia, a muleta que eles vivem apoiado. A religião, né? Se tirar a religião do crente, ele cai. Porque é incapaz de se locomover por suas próprias pernas, pela sua própria inteligência. Precisa de outro estar ditando para ele o que ele tem que fazer com a vida dele. Que merda, né? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.